Bom dia. Queremos agradecer a presença de todos e anunciar a mesa de autoridades. Prefeito Clóvis Alberto Montanher, governador José Ivo Sartori, vereadora Lisandra Locatelli, representando a Câmara de Vereadores, e deputado federal Peronde. Agradecemos também a presença dos prefeitos Ademar Binotto, de Ivorá, e Matione Sônego, de Polesine. Não ali. Vereadores Paulo Soldeira, Paulo Quelotti, Elcindo Cherubini, Lisandra Locatelli, Jeane Zanon. Secretários municipais, senhor Roberto Servo, presidente da AGERT, e a imprensa Rede Jauru. Passamos a palavra ao prefeito Clóvis Montanher. Bom dia a todos que estão aqui. Eu cumprimento inicialmente o nosso governador José Ivo Sartori, que faz essa agenda pelos nossos municípios e destinou esse tempinho hoje para visitar Faxinal do Soturno, e nós já agradecemos. Cumprimento também o deputado Peronde e já aproveitar para agradecer o esforço que ele fez no final do ano passado em destinar para Faxinal os recursos do Centro de Convivência para a nossa área de assistência social, e recursos esses que vão ser muito importantes, com certeza. Cumprimentar a vereadora Lisandra, que representa os vereadores aqui, vereador Paulo Soldeira, vereador Jeane Zanon, vereador Elcindo Cherubini, Paulo Quelotti, que prestigiam esse evento. Cumprimentar os prefeitos Ademar Binotto, sempre junto com a gente, né, tratando das coisas do Condesus. Cumprimentar também o prefeito Matione, que ontem abriu a festa do arroz, agradecer a presença aqui. Cumprimentar o ex-prefeito Célio, que foi prefeito pelo PMDB aqui em Faxinal, entre ano de 93 a 96. Cumprimentar nossas equipes da Prefeitura, secretários, servidores. Cumprimentar o Melão, da Rede Jauru, e que comanda, governador, o nosso hospital aqui de Faxinal, também presidente da AGERT, professor Marino e Jurema, da Anhanguera, toda a representação da Brigada Militar, os presidentes de partidos, o vereador patrão do PMDB, o Hildo, do PP. Cumprimentar o Bolacha, do Esporte Clube Cruzeiro, enfim, todas as autoridades, as pessoas que aqui estão e que prestigiam esse evento nessa manhã chuvosa, porque essa recepção ia ser feita lá no Trevo, né, para nós tirar umas fotos e juntar a nossa comunidade lá, mas amanheceu com chuva e muito frio. Eu gostaria, em nome de toda a comunidade de Faxinal, das nossas lideranças, da população, governador, aproveitando a sua passagem por aqui, assim como todos pedem muito, e na área pública isso é muito usual, é muito comum, porque são muitas as necessidades, nós queremos também, e é o momento também, de fazer um agradecimento. Eu considero que o que a nossa região está recebendo de benefícios nas nossas rodovias, de recuperação das rodovias, da 149, da 287, da 509, da VRS 804, que o senhor inaugurou ontem em Silveira Martins, traz um alento para a região, traz uma melhoria na infraestrutura, porque nós precisamos de estrada. E nós tivemos recebemos essas estradas novas, muito bem sinalizadas. Num ano
ou numa época de extrema dificuldade para o estado do Rio Grande do Sul, que nós acompanhamos e que nós sabemos, onde os recursos são muito difíceis, onde o estado todo pede por obras. E esse conjunto de obras chegou na nossa região. Então isso para nós eu considero um privilégio, um presente. No meio de tantas dificuldades e tantos momentos ruins que o senhor enfrentou como governador, porque governa o estado num período extremamente difícil, e o senhor entrou para o governo como um cirurgião, tendo que fazer aquela cirurgia indispensável, mas uma cirurgia que causa dor, mas que tem que ser feita. E às vezes o bom gestor, às vezes não, sempre o bom gestor, ele tem que ter a personalidade, a coragem de fazer também aquilo que não é difícil, e não só as atitudes, as decisões populistas. E o governador Sartori tem essa qualidade. Eu sempre digo que nós nunca vimos o governador Sartori prometer aquilo que não pode fazer, nunca vimos o governador, me permite um termo um pouco chulo, nunca vi o governador enrolar o povo. E o governador sempre foi absolutamente claro quando falava das coisas do estado: isso dá, isso não dá. Isso dá, isso não dá. Não conheço nenhum gestor público que tem prazer em atrasar salários. E nós, Matione, Ademar, logo ali adiante, eu não sei se nós não vamos para o mesmo lado, os municípios. E quem é que gosta de atrasar salário? Eu não conheço ninguém, nenhum governante, nenhum gestor. Então esse trabalho de coragem do senhor para dar uma luz para o Rio Grande, senão o Rio Grande explode e nós vamos sofrer mais do que já estamos sofrendo. Agradeço os recursos que nós acabamos de investir nas estradas de nosso município, R$150 mil. Agradeço os recursos para abertura de poços já abertos. Agradeço os recursos para abertura de açudes, 10 já abertos. Agradeço os recursos da consulta popular, que nós vamos investir agora nas estradas do interior. E a consulta popular, que já beneficiou e beneficia o nosso hospital. Agradeço. Agradeço todos os recursos que estão sendo investidos agora nas nossas escolas estaduais. Recursos do governo do estado investidos no nosso município e certamente na nossa região. Então aproveito a sua passagem por aqui para lhe dizer isto e para lhe agradecer. E se o senhor me permite, porque prefeito sempre pede muito, se o senhor me permite, e o senhor foi um grande prefeito lá de Caxias do Sul, se não me engano, 2005, 2012, na época que a gente foi prefeito também, e o senhor tinha uma fama entre os prefeitos de excelente gestor, e o senhor sabe o que é a vida dentro dos municípios. Então nós torcemos, governador, que o senhor consiga encaminhar a renegociação da dívida do estado e que nós possamos ter acesso aos recursos da saúde. Né, Ademar? O Matione, Melão, os recursos da saúde lá para o hospital e para os municípios. O senhor pagou esse ano uma parcela que fez um bem enorme para nós municípios. Isso. Deu uma ajuda assim extraordinária, que são os recursos atrasados da saúde e que nós precisamos receber para continuar atendendo o nosso povo. Também parece que já está bem encaminhado o pagamento de um recurso para o Hospital de Caridade São Roque,
que exerce aqui em Faxinal um papel extraordinário, liderados aí pelo Melão, pelo Flávio Stona. O Flávio Stona, eu vi ele aqui primeiro, está ali, que é o gerente do nosso hospital. Falando em hospital, o nosso hospital, no esforço próprio, fez um investimento e preparou um espaço para um UTI de até 10 leitos. O deputado Perondi é médico e sabe o que é isso, o esforço que tem que fazer. O Estado vai se dirigir ao Estado pedindo apoio para a abertura dessa UTI. Nós fazemos aqui um atendimento regional, uma referência para mais de 40 municípios na oftalmologia, e é uma demanda importante do nosso hospital, quando nós ouvimos todos os dias falar de fechamento de hospital. E nós temos o privilégio daqui de ter um hospital que faz um trabalho regional de primeira linha. E agora eu quero falar, para encerrar, da 348, que é o nosso sonho de consumo aqui da região e que agora reiniciaram as obras. Muitos governadores nos últimos 30 anos iniciaram e pararam, reiniciaram e pararam a 348. A 348 é a última rodovia que liga os municípios da Quarta Colônia e que vai até Ivorá, que é um município que não tem asfalto ainda. São João do Polesne, Faxinal do Soturno e Ivorá. E ela recomeçou. Então, se eu tenho um pedido especial nosso, os 3 prefeitos estão aqui, é que, governador, não deixe parar mais. Nós sabemos da grande possibilidade que o senhor tem de continuar governador do estado. Não permita que a 348 pare novamente. Você tem um benefício que o senhor pode fazer de uma grandeza enorme para a nossa região, que precisa crescer, que precisa se desenvolver, e nós trabalhamos de forma conjunta, os 9 municípios, é a 348, e logicamente as demandas todas que nós temos já apresentadas no DAIR, que beneficiam Nova Palma, que beneficiam Pinhal Grande, enfim, Silveira Martins e os outros municípios. Mas como ela reiniciou, nós gostaríamos muito que ela continuasse e fosse concluída. Portanto, governador, em meu nome, em nome do município de Faxinal, dos vereadores que estão aqui, das autoridades, das lideranças, de toda a população, nós agradecemos por tudo isso que eu já falei e confiamos no Senhor bastante, que com essa linha de seriedade que o Senhor implantou, consiga dar um caminho para o Rio Grande, que é o nosso estado, que é a nossa casa, que nós queremos ver progredir, evoluir, porque é um estado rico e é um estado de gente que trabalha, e nós sabemos que o Senhor vai cuidar dele, como sempre cuidou, e com muita responsabilidade. Eu agradeço a sua presença, agradeço a presença do deputado, todas as autoridades que estão aqui, dos prefeitos. Muito obrigado e desejo sucesso ao senhor. Obrigado. Passamos a palavra ao governador José Ivo Sartori. Na verdade, não precisava fazer tanta solenidade, né? A gente poderia ficar mais à vontade, numa boa. E eu, ouvindo aqui atentamente o prefeito Clóvis Montanher, que nos abriga aqui é a Câmara de Vereadores, né? Essa Câmara está bem A Câmara tem uma bela casa aqui. E uma capela do seminário. Era a capela do seminário. Então não dá para cometer pecado aqui, né?
tem que manter a história e a tradição. E queria dizer para o Clóvis que ele foi muito generoso e muito atencioso. Aliás, é o jeito dele, já pude perceber. Pessoa que tem sensibilidade, que conhece as questões. Mas, ao saudá-lo, eu queria saudar também o prefeito de Ivorá, o Ademar Binotto, e saudar o prefeito de Polesine, o Maccioni. Já estivemos juntos hoje de manhã de novo, né? E saudar também os vereadores, porque afinal aqui é a casa deles, começando pela Lisandra, pelo Paulo Soldera. É Soldera ou Soldeira? Dera. Tem Soldera lá na Criúva. Sabia? A terra dos Epsi lá tem Soldera, um colega que foi meu aluno e hoje é professor também. Paulo, agora vou dizer Quelotti. Quelotti. Quelotti, então tá bem. O Elcindo Cherubini, presidente. E a pessoa dele, que é presidente do partido, eu saúdo a todos os dirigentes partidários de todos os partidos que estão aqui presentes. O Zanão, tá lá. Que eu tive de aluno Zanão é brincadeira. E eu me criei numa terra, que é onde mora minha mãe, que tem uma família muito grande de Zanão. É Antônio Prado. Tem bastante. Queria saudar aqui o deputado Perondi, que nos acompanha, junto com a Regina, mas saudar também o Sequim, é o nosso chefe de gabinete, vereador da capital, Porto Alegre, e que hoje cuida do nosso gabinete. O Dutra, comandante, e a saudar a procuradora federal, doutora Lara Zanella, que também, que tem de Zanella em Antônio Prado, é impressionante. Tem um Zanella ali. Mas, tem por tudo. E a todos vocês da comunidade aqui, mas também os lideranças que vêm das outras, o pessoal da imprensa que está aqui, a minha saudação a todos. Olha, doutor Clóvis e os prefeitos aqui, os vereadores, todo mundo, a gente aproveitou, eu não sou muito de ir atrás, de olhar a obra, verificar a obra, ou especialmente de inaugurar. Mas boa parte das estradas que tinha aqui, algumas, não são todas, foram ainda realizadas em 1988. E algumas delas, depois disso, não tinham sido recuperadas ou refeitas. Mas é bom que se diga que eu acho que eu participei daquele governo em 87, 88, 89, 90. Eu fui secretário de Estado do Trabalho, Ação Social e Comunitária. E se há uma coisa que foi feita e que era boa, foram quando feitas as estradas vicinais. Deve ter tido algumas aqui, né? Algumas que foram feitas por aqui. Mas naquela época foi feita em torno de um pouco mais de 700 quilômetros de estradas vicinais, que não pertenciam ao Estado, que eram para as pequenas comunidades. E eu, quando cheguei na Assembleia em 1983, eu me lembro que nós tínhamos em torno de 220 municípios. Hoje nós temos no Rio Grande do Sul 497 municípios.
Nós somos o terceiro estado brasileiro com mais municípios. Nós só perdemos para São Paulo e Minas Gerais. Então está bem dividido. E acho que até aqui é um lugar, na Quarta Colônia, em que tem uma concentração de pequenos municípios, é bem verdade, mas no centro do estado do Rio Grande do Sul tem uma boa divisão territorial entre municípios. O que me preocupa, porque eu vim de Livramento quinta de noite eu fiquei em Livramento e vim para Santa Maria na sexta-feira de manhã. Eu acho que teria que desmembrar mais na fronteira, nos municípios todos lá, que às vezes tem lugar que tem distância de um município Melão com outro de até 90 quilômetros, ou mais até. Mas eu me lembro de uma briga que eu comprei na emancipação de Barra do Quaraí. Eu nunca vou esquecer, porque o pessoal de Uruguaiana, ninguém queria que fosse emancipado. E eu disse que eu ia votar a favor, eu não admitia que numa distância de 90, 92 quilômetros não pudesse se emancipar. Hoje está lá o resultado. Barra da Quaraí tem vida própria, tem estrutura, se não tivesse se emancipado não tinha nada. A mesma coisa que eu apanhei na minha região, naquela época também. Nova Roma queria se emancipar de Antônio Prado, e gente brigando por um lado e brigando pelo outro, mas tinha 30 quilômetros de distância de Antônio Prado para Nova Roma. Então depois está aí, veio o resultado. Hoje é um dos municípios que tem os melhores índices, e ele chegou, quando era distrito ainda de Antônio Prado, chegou quase a quebrar. Não quebrou, mas teve até frente de trabalho, parecia até o Nordeste lá. Por quê? Quebrou a cooperativa, quebrou o frigorífico e quebrou o moinho. O que podia acontecer? Aí vieram outras atitudes e outras coisas, e aquilo se consolidou, e hoje está bem feito. Então, eu quero saudar também, isso, da organização que vocês têm, e da maneira que os municípios foram distribuídos entre si, e de como foram constituídos. E esse é um desafio, porque cada comunidade ela enfrenta a situação e melhora a vida da sua comunidade. Diria mais, eu fui professor durante uns 20 e poucos anos, e comecei a dar aula em 1970. Passa, né? Alguns aqui estão se assustando com isso, né? Lá se vão 48 anos atrás, que eu comecei a dar aula, e eu dava aula de educação religiosa, dava aula de moral e civismo, moral e cívica, dava aula de USPB, e depois fui dar aula de História do Brasil no pré-vestibular. E foi aí em 76, comecei a dar aula no pré-vestibular e no supletivo, num curso pré-vestibular. Para vocês terem uma ideia, eu era sócio do Rigoto. E devo dizer que eu sempre coloquei para os meus alunos, e vou dizer agora para cada um de vocês: patriotismo, deve estar a bandeira aqui, está aqui. Patriotismo não é só saber o hino nacional. Patriotismo não é só saber as cores nacionais, os símbolos. Patriotismo é a gente gostar do lugar que a gente mora e trabalhar todos os dias para fazer o lugar que a gente mora melhor. Isso é patriotismo.
Não que a gente vá desconhecer os símbolos, as cores, a bandeira, o hino, etc. Não, nós temos que olhar para isso. E aqui eu tenho 3 prefeitos aqui. Tenho aqui o Clóvis, tenho aqui o Mattioli e tenho o Ademar Binotto. Perguntem para eles se eles são capazes de resolver todos os problemas do seu lugar, sozinhos. Se a comunidade não ajudar, se as entidades, se as organizações da comunidade, se aqueles que dirigem, vamos dizer, a área dos empresários, ou dos outros do conselho escolar que cuida da escola, ou enfim, de outras pessoas que atuam numa área, no Rotary, na PAI, no clube de serviço, no Grêmio Estudantil, em tudo. Em todos os lugares, se ninguém fizer a sua parte, o município sozinho não vai resolver os problemas que ele tem. Por melhor que ele seja gestor, ele não vai conseguir alcançar, atender todas as necessidades da comunidade. Por isso eu devo dizer a todos vocês que para mim foi importante estar aqui, conheci mais de perto, eu conhecia bastante, já estive aqui outras vezes, mesmo como governador, mas quando a gente enxerga, é muito melhor. E aquilo que não se conhece, não existe. Se a gente conhece, passa a conhecer, a gente sabe que existe. Por isso, quando eu vejo ali, e eu diria que a principal obra, na verdade, é o Crema Santa Maria, que nós já fizemos 157 quilômetros, e faltam uns 150, vamos dizer assim, não, 100 quilômetros, 100 quilômetros, 63% já foi feito, mas era um desafio. Mas eu devo dizer que tudo isso que foi feito aqui, não existia nem um projeto. Não tinha projeto. Hoje, para fazer qualquer obra, você tem que ter o projeto. E para isso, tem que trabalhar todos os dias para que isso aconteça. Então, eu acredito que se foi o acesso de Agudo, se foi lá no santuário, na Restinga Seca, se foi Nova Palma, né? E se é um pouco o Faxinal do Soturno, que eu não sei quanto que dá a distância da obra reiniciada. Quantos quilômetros dá? Aqui dentro do município? Não, até o Ivorá. 348. 18. Devem ter sido feitos 2,5 quilômetros, mais ou menos. Né? É por aí. Pode ir lentamente, mas vai indo, vai se fazendo, mas daí também o olho de vocês é que vai ajudar para que isto seja dito todas as horas. Olha, como é que vai, como é que não vai. E com certeza essa caminhada é uma caminhada importante. Esqueci aí Silveira Martins, como é que eles chamam lá? O Trevo Maçonaria. Também, que era uma necessidade. Isso prova que se você tiver um olho diferente, você enxerga aquilo que precisa fazer. Tem outros que ainda colocam que são necessários outros acessos. Mas isso não se faz tudo de uma vez, se faz aquilo que é possível e que é necessário que seja feito. Por outro lado, deixando a conversa um pouco de lado, dizer que o Rio Grande do Sul é de todos nós. Tem gente que acha que não gosta de mexer numa coisa, de alterar outra. Todo mundo às vezes se instalou e acha que tem que ficar como está. Todo mundo acha, independentemente da função que cada um ocupa,
acha que o Estado, o poder público, pertence a ele. Ele não olha se tem dificuldade ou não tem dificuldade. A nós, o Estado do Rio Grande do Sul, hoje, tem uma folha de pagamento que alcança 75% de aposentados. Melhor, desculpe. Chega a 55%, quase 60% de aposentados. E aqui eu tenho 2 coronéis da Brigada Militar, o Hernandes e o Dutra. Na Brigada Militar, nós já chegamos na folha de pagamento a 70% de aposentados. Essa é a realidade. Assim como a gente vê em outras áreas, que as pessoas vão se aposentando muito cedo, e isso vai sendo feito posteriormente para alcançar, pagar isso. O Estado do Rio Grande do Sul, o orçamento deste ano, eu disse ontem, repeti, vou repetir de novo aqui, tem 70 bilhões de despesa e 62 de arrecadação. Esta arrecadação significa o que arrecada de imposto, mas tem mais os repasses constitucionais do governo federal, que normalmente são na educação e na saúde, e tem mais os financiamentos internacionais. E eu devo dizer que as obras feitas aqui, boa parte delas foram de financiamentos antigos que nós conseguimos recuperar e tivemos a paciência, especialmente do Banco Mundial, que nos deu a oportunidade de apresentarmos os projetos, nos deram condições de fazer esse caminho de hoje chegar a esta realidade. Nós, com estes recursos, nós recuperamos no estado do Rio Grande do Sul em torno de 3.000 quilômetros de rodovias, sem dinheiro, porque vocês querem se assustar agora? Quem entende um pouquinho de finança aí, como é que diz o palestrante aquele? Bem na minha vez, o mundo mudou, o Rio Grande mudou, bem na minha vez. Bom, mas na minha vez, eu sou governador que não pôde fazer nenhum financiamento sequer de 1 centavo. Porque é o que o Estado não pode fazer financiamento se ele tem uma dívida com a União, ele tem o déficit da Previdência. O déficit da Previdência vai chegar neste ano a 11 bilhões só neste ano, não conta o déficit que tem do financeiro, do caixa, porque no fundo o Estado tem uma arrecadação de 62 bilhões de reais, mas deve mais de 100 bilhões de reais. Mas isso não nos tirou a vontade de olhar para as necessidades da população, de tomar atitude, de fazer as coisas que nós precisávamos fazer. Então nós vamos fazendo sim, e nós não temos receio, mas nós começamos a arrumar a casa. E arrumar a casa significa o seguinte, vou dar um exemplo bem prático. O Estado tinha 29 secretarias, hoje nós temos 17 secretários. Tem que cortar passagem, tem que cortar diária, tem que cortar hora extra, tem que cortar isso, tem que cortar. Fomos fazendo, tem que cortar aluguel, tem que fazer levantamento dos imóveis do Estado, vamos fazendo. E começamos a fazer leis, inclusive diferentes. Fizemos a Previdência Complementar, aprovada no Estado do Rio Grande do Sul. Quem ingressou no serviço público de 19 de agosto do ano passado vai se aposentar pelo teto da Previdência Nacional.
do INSS. Quem quiser ganhar mais que os 5.800, sei lá quanto que é o teto da Previdência, alguém sabe? Me ajude aí, quem sabe? 5.550. Não, é mais. É 5.700. É por aí, perto de 5.800, tá? Quem quiser ganhar mais que isso na hora de se aposentar, vai ter que comparecer. Porque não é justo que alguém, para estar num poder ou estar num outro poder, numa outra instituição, isso é do executivo, eu não vou responder pelos outros poderes e outras instituições. Alguém se aposentar com 30, 40, 45 mil reais. Não é justo, não é correto. O país está quebrado, o Estado está nessa situação que está aí, e os municípios, se não cuidarem e não fizerem as mudanças e as transformações, também vão chegar lá. Então esse é o caminho. Sei que isso é duro, tem gente que fala isso, fala aquilo, fala outra coisa, mas eu não me preocupo. Mesmo que tenha eleições, nós vamos continuar fazendo e tomando atitude para mudar esse perfil do Rio Grande do Sul, para que ele sirva para as pessoas. Porque se tem eleição, as pessoas não vão parar. As pessoas vão continuar tendo necessidades, especialmente as pessoas mais humildes, mais simples, mais pobres, que são aquelas que precisam do poder público. Os prefeitos podem dizer o que quer, porque mesmo que seja uma comunidade desenvolvida, sempre tem gente que está à margem do processo das conquistas que estão aí. Por outro lado, só queria deixar mais uma palavra de agradecer o carinho, o respeito de todos, a confiança, a maneira que nos receberam aqui. Eu me senti muito contente, saio daqui muito feliz, muito alegre, mesmo que eu tenha pegado um pouco da minha renite acentuada, mesmo que essas coisas são normais na minha vida, né? Mas é o pagamento que eu tenho de ter fumado durante 45 anos. Então eu quero agradecer do fundo do coração e dizer que todos nós estejamos todos juntos, unidos, para olhar para frente, olhar para o futuro, tendo confiança que com trabalho e com dedicação a gente faz ou constrói o futuro que nós desejamos para o nosso Rio Grande. Agradecer a todos vocês, a todas as comunidades, e que vocês estejam sempre unidos para valorizar cada vez mais a Quarta Colônia, porque ela é um bom símbolo do Rio Grande do Sul e com certeza é um lugar onde o Rio Grande dá certo. Muito obrigado.